Olá pessoal, esse é o podcast das áreas contaminadas. Eu sou Marcos Tanaka Riz, sejam bem-vindos. A trilha sonora é dos escalafobéticos Mauro Tanaka e Guilherme Durão, @Azalato Sampa e @Guilherme.Durão. Sigam a gente no nosso canal Áreas Contaminadas do Telegram e no canal do YouTube ECD Training. Olá pessoal, para você que está aí lavando a louça, passando roupa, andando de carro com outras pessoas e com medo danado da Covid, tá aí etiquetando frascos, preenchendo cadeia de custódia, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcos Tanaka Riz e esse é o podcast Áreas Contaminadas, oferecido pela ECD Training e pelos nossos colaboradores do Apoia-se e editado por Lilian Coreaço Riz. Essa é a edição número 48, o 12º episódio da segunda temporada. A nossa principal missão é levar conhecimento e divulgação científica da área do GAC para toda a nossa comunidade, além de falar um pouco sobre meio ambiente, sobre ciência, economia, tecnologia e um pouquinho de outras coisas também. Com tudo isso, continuamos tentando ajudar todas e todos vocês, dando poder pelo conhecimento e dando voz pelo reconhecimento. Agradeço demais a companhia de todos e todas vocês. Agradeço aos 33 apoiadores dos nossos canais, que contribuem financeiramente conosco no Apoia-se. O site é apoia.se/ecdambiental. Essa semana tivemos mais uma apoiadora anônima na nossa campanha. Agradeço demais em nome de toda a comunidade ECD. Os apoiadores e apoiadoras atuais são os seguintes: Ábila de Moraes, Alain Humberto, Átila Pessoa, Bruno Bezerra, Calvin Yost, Cristina Maluf, Denise Oliveira, Diego Silva, Fabiano Rodrigues, Felipe Nareta, Felipe Ferreira, Heraldo Giachetti, João Paulo Dantas, Juliana Mantovani, Larissa Galdeano, Larissa Macedo, Leandro Freitas, Leandro Oliveira, Lilian Puerta, Luana Fernandes, Luciana Vaz, Marina Melo, Roberto Costa, Rodrigo Alves, Sérgio Rocha, Tamara Dias, Tatiana Citolini, Wagner Rodrigo, William Taquia e mais 4 apoiadores anônimos. Muito obrigado a vocês que são os principais responsáveis pela manutenção dos nossos canais de divulgação. No episódio de hoje, converso com Michel Tognoli, da Vapor Solutions. Eu chamo de Vapor Solutions, o Rafael Sato me disse que era Vapor Solutions, o Michel falou em alguns momentos aqui Vapor Solutions. Eu acredito que o nome correto seria Vapor Solutions, mas no mercado a gente chama de Vapor Solutions mesmo. Com grande experiência ao longo de vários anos e de vários cargos em laboratórios de análises químicas que atuam no GAC, o Michel atualmente é um dos sócios da Vapor Solutions, junto com o Rafael Sato, que já participou de um dos nossos episódios aqui. O tema central da nossa conversa aqui de hoje é justamente o laboratório de análises químicas que atua no mercado de GAC. Como o Michel trabalhou muito e conhece ainda mais sobre esse segmento, ele tem uma visão muito boa de como funcionam os laboratórios dentro do nosso mercado. Aí, por que os preços das análises variam tanto? Por que eles subiram tanto ultimamente? Por que saem resultados inesperados das análises em duplicata, em triplicata, sei lá? Por que eles mudam de sede? Por que os laboratórios mudam de sede? E a principal pergunta: a culpa é dos laboratórios? Antes de vocês ouvirem o Michel, gostaria de falar uma coisinha para vocês rapidinho. Os próximos cursos da parceria Senac e AESA serão reutilização de áreas contaminadas, com início logo no início de abril, e um curso de geologia e hidrogeologia aplicado ao GAC, com início no final de abril. Recomendo para quem tiver interesse nesses temas que procurem a agenda e maiores informações no site aesas.com.br. Fiquem agora com as palavras de Michel Tognoli. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou conversar com meu amigo Michel Tognoli. Michel, bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo ao nosso podcast. Ô Marcão, bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiro agradecer aí por você ter me convidado para a gente bater esse papo. Eu acho muito legal aí essa iniciativa do podcast. Sempre que dá eu escuto, eu acho muito bacana. E ainda mais agora falar de laboratório, que é a minha praia, né? Que é uma das vertentes importantes do GAC. E eu acho que tem bastante coisa legal para a gente conversar aí. Michel, antes de começar pelo começo, vou começar pelo meio aqui. A gente ouve direto no mercado assim, isso aqui é culpa do laboratório. 90% das vezes é culpa do laboratório. É verdade isso aí, Michel? A culpa é do laboratório mesmo?
Eu vou falar, é suspeito, né? Porque vai ter cliente escutando aí, não vai querer mais andar a amostra para mim. Mas o que acontece, assim, no geral, muitas vezes é culpa do laboratório. O laboratório tem uma parcela de culpa importante. Só que o que eu sempre trato nas relações com os meus clientes, por exemplo, tudo que é combinado não é caro. Então, às vezes, a coisa não vem amarrada. Certo. Então, vamos pegar uma coisa simples, vai. O cara quer fazer uma amostra de solo. Ele vai mandar em Vaiovoc ou ele vai mandar no metanol ou ele vai mandar normal, quando mandava antes? A hora que chega lá na recepção de amostra, o cara tem um monte de amostra de solo para pôr para dentro. Ele vai pôr o que tiver na mão dele. Uma coisa que eu percebo que mudou muito de quando eu comecei a trabalhar nessa área há 15 anos atrás para hoje. Antigamente as consultorias, elas tinham a cadeia interna produtiva. Ela tinha a amostragem, ela tinha o técnico de campo, ela tinha muitas vezes até a sondagem, tinha tudo, né? Certo. Com o passar dos anos, com os preços sendo cada vez mais espremidos, o que aconteceu foi que isso foi entrando em empresas, que eu particularmente acho muito bom. Porque eu, por exemplo, na nossa empresa, lá eu e o Rafa, a gente tem uma política que nós não vamos fazer amostragem, nós vamos fazer análise. Nós somos bons em análise, não vamos se meter em fazer amostragem. Certo. Então a gente investe nas empresas de amostragem no sentido de dar treinamento, capacitação, nós somos parceiros deles. Então o que eu vejo com isso? Com essa terceirização, são muitas ligações envolvidas. Então se você não conversou com o cara da amostragem, se você não falou com o cara da sondagem, e com o cara do laboratório você amarrou tudo isso, você pode ter um problema. E aí são várias variáveis que pode acontecer. Só que o laboratório também tem culpa. Só que por que eu falo que é uma culpa dividida? Hoje é muito difícil você ter um laboratório. As empresas de consultoria, outros clientes, os próprios clientes finais, as indústrias que trabalham conosco, elas acham que o laboratório nada em dinheiro. E não é assim. Eu vou te dar um exemplo. Eu já trabalhei em 2 multinacionais. Hoje estou tentando a vida aí na minha empresa. E o que acontece? Tudo que a gente compra no laboratório é em dólar. Eu não preciso falar para vocês o preço que está o dólar, sim, certo? Então, o que acontece? O laboratório ele achata custo, ele não consegue repassar aumento, ele achata custo. Onde que ele pega? Uma empresa, um laboratório é uma empresa de serviço. O maior custo dela são pessoas. Sim, então, sim. O que ela faz? Ela contrata a pessoa que ela consegue pagar. Ela não contrata os melhores profissionais, ela contrata a gente mais júnior e vai capacitando essa pessoa. Qualquer um que você conversar vai falar que esse cara fica bom, ele vai para uma vaga melhor em outro laboratório, em outra empresa, e você começa tudo do zero. Então, você não tendo essa pessoa capacitada para fazer a atividade, você aumenta muito a possibilidade de você ter um problema dentro do seu laboratório. E, claro, a redução de custos. Você compra um reagente mais barato do que você poderia comprar um reagente melhor, para um extratável, por exemplo, um diclorometano de uma marca A, você compra a marca D. Certo. E são várias coisas que lá no final vai estourar. Só que por que eu falo que a responsabilidade é dividida? Porque o cara, a hora que vai te apertar para mandar análise para você, sim, ele te espreme até o último, sim, que você está concorrendo, que você precisa ganhar do seu concorrente. Sim. Então, por isso que eu falo que a responsabilidade é dividida justamente por isso, porque na ânsia de você reduzir custo, tanto um lado quanto o outro, você prejudica a qualidade. E isso acontece mesmo. É igual na sondagem. Você vai espremer o preço da sondagem, a sondagem vai colocar parafuso inferior, vai colocar... Exato. Né? Aí vai. Então, o que eu tenho hoje, assim, né, da experiência que eu tive nesses outros laboratórios e que a gente tenta fazer na nossa empresa hoje? A gente não quer abraçar o mundo. A gente quer atender muito bem alguns clientes que entendam que a gente quer fornecer um produto diferenciado, com um atendimento bom, só que assim, eu não vou entrar numa dividida, né? Certo. Eu vou te dar um exemplo. Esses laboratórios grandes hoje, esses players internacionais que estão aí, eles têm pouquíssimas amostras de posto de gasolina, por exemplo. Porque esse foi o mercado que começou o GAC, né? Posto de gasolina. Todo mundo queria, todo mundo fazia, tinham as grandes bandeiras que eram contratos fenomenais. Todo mundo queria esses contratos. Exato, hoje esses contratos estão super ataxados, muito menos amostras, porque as próprias companhias passaram essa responsabilidade para os donos de postos, e o que elas ficaram, ela te achata o preço até lá, então os grandes não conseguem entrar mais nesse tipo de mercado. Então vai para o mercado imobiliário, para o mercado industrial, para outros tipos de mercado. Mas isso foi o quê? Eu vejo na nossa área que o mercado ele não é maduro como em outras áreas. A gente tem muito que amadurecer ainda em termos de precificação, produtividade, qualificação, que nem a gente falou no começo, para a gente poder ter um mercado bom para todo mundo. Sim. Porque senão sempre vai ser uma guerra de preço e, voltando na sua pergunta inicial, a gente vai cair nessa questão da qualidade. E é óbvio, a consultoria vai falar com o do laboratório, o laboratório também vai tirar o dele da reta, falar que é da consultoria ou da empresa de amostragem.
Enfim, isso é uma guerra sem fim, né, para Sim. falar a verdade. Por isso que eu comecei com essa pergunta, porque é direto, né? Toda hora a gente ouve a mesma coisa aí. Mas legal, Michel. Agora vamos no começo, então. O pequeno Michel morava onde? Que região de São Paulo ou do Brasil? O que você fazia e até se decidir pela engenharia ambiental? Na verdade, eu não me formei na engenharia ambiental, eu me formei em marketing. Ah, é? Só que eu vou Caramba! chegar. A engenharia ambiental eu fiz 3 anos e foi lá que eu entrei no mundo de laboratório. Eu estava nessa área e fui para laboratório. Mas o pequeno Michel é do ABC de São Bernardo do Campo. Legal. E como toda boa pessoa do ABC, os pais têm um carro 1000, Sim. um casal de filhos, e o filho tem que fazer o Senai, ou na nossa época era ET Lauro Gomes, tal, Sim, tudo. conhece. É. Trabalhar na Volkswagen, na Ford, ter 2 filhos, e essa era a vida das famílias do ABC. A minha, no começo, não foi muito diferente. Eu comecei a trabalhar com 13 anos com o meu pai, ele tinha uma fábrica de injeção plástica, e o plástico estava mais ligado à química, Sim. né? E aí eu fui fazer o técnico em química. Só que na minha época o técnico em química era pesado, eram 4 anos, o último ano era integral, então eu aprendi bastante de química nessa época. Com 16 anos eu entrei numa multinacional chamada Alcoa. E lá eu trabalhei em laboratório como analista, e depois de analista eu fui trabalhar na área de meio ambiente da empresa. E aí que eu tive a minha primeira relação com o laboratório e com o GAC propriamente, porque a gente tinha um problema lá, e aí eu conheci as consultorias que na época tratavam esse problema, conheci o laboratório, na época a gente mandava amostra para a Ecolabor e para a CEMIC, né, que eram os laboratórios da época, eu estou falando de 98, 99, faz bastante tempo. E depois que eu saí da Alcoa, eu trabalhei lá 4 anos, depois que eu saí da Alcoa, eu entrei na área de vendas. O bichinho da vendas me picou e eu nunca mais saí da área de vendas. Trabalhei em empresa de tratamento de água, eu tive uma experiência muito legal numa multinacional americana chamada Purolite, que eu vendia resina de troca iônica. Então eu conheci quase todas as usinas de açúcar e álcool do Brasil. E isso sempre me dificultou fazer uma faculdade, porque eu vivia em aeroporto, viajava muito, porque era um trabalho muito específico. E aí eu entrei na engenharia ambiental. Quando eu entrei na engenharia ambiental, eu trabalhei em mais 2 empresas de tratamento de água, também como vendedor. E aí a Bioagri estava montando uma equipe de vendas. Naquela época, os laboratórios que tinham, assim, eram esses que eu já citei, mais um ou outro. E a Bioagri era de Piracicaba, eu nem sabia o que a Bioagri fazia. Fui para lá, eu fui o primeiro vendedor externo da Bioagri, fui eu. Caramba, que ano foi isso aí, Michel? Isso foi em 2006. Na verdade, o Dr. Álvaro, que foi o fundador da Bioagri, ele montou a Bioagri a partir da parte de agroquímicos, ele era da Exalc para fazer estudo de agroquímicos, só que ele tinha a Bioagri ambiental, só que ela era pequenininha. E aí começou a aumentar a demanda. E como ele tinha a outra Bioagri, ele tinha recurso para fazer um laboratório diferenciado, e foi o que ele fez. Ele criou um monstro que está até hoje aí, que hoje não chama mais Bioagri, chama Merrier. Mas esse cara foi o cara, junto com o Márcio Mello, que fez Analytical Solutions na época, foram esses 2 caras que deram o boom nesse mercado de análises ambientais mesmo. E a gente visitava de terno e gravata, e a gente ligava nas indústrias assim, os caras falavam, laboratório visitar, o que você tá fazendo aqui, né? E na época o mercado era assim, os concorrentes entregavam os laudos com 60, 70 dias. O que a Bioagri fez? Ela investiu em equipamento e começou a entregar com 20. Aí ela virou o que ela virou. E aí eu aprendi muito lá. Nessa época eu fazia engenharia ambiental. Mas voltei para as viagens, não conseguia me formar. Aí por fim, depois eu já estava na Corp Lab, que hoje chama LS, aí eu me formei em marketing. Mas basicamente assim, a minha jornada universitária foi essa. Né? Mas assim, aprendi muito, né, tecnicamente, porque um dos diferenciais, eu já fui tudo em laboratório, assim, pois é, né, se você cargos. pegou ali na análise, eu já fui analista, né, na Alcoa, depois eu fui vendedor na Bioagri, na LS eu fui gerente de vendas, depois quando a gente comprou a Analytical Solutions, eu fui o gerente da unidade da Analytical Solutions, trabalhei quase 1 ano no México pela LS também, antes de montar a Vapor Solutions. E aí você conhece, né? Ainda mais quando você está nesses cargos, você tem que interagir com o analista, tem que interagir com a equipe de coleta. Eu já gerenciei recepção de amostra, que é um dos maiores pepinos que tem dentro de um laboratório, é a tal da recepção de amostra. Então foi isso. O Michel começou lá no ABC, mas daí não quis trabalhar na Volks e foi até o México. E foi até o México, é mais ou menos isso. Você falou uma coisa interessante da história dos laboratórios e tal, e daí você falou do Analytical Solution, eu me lembrei. Lá por 2000 e pouco também, nessa época, 2005 talvez, tinha um laboratório Analytical Solution, e se não me engano, teve um laboratório Analytical Technology,
Sim. Nome parecido, eram perto, se não me engano, e hoje... Sim, na Vila Mariana. Como é que é essa história aí? Quem veio primeiro, quem veio É, depois? na verdade, se você for pegar todo mundo aí que hoje ocupa aí os cargos de liderança, de gerência nos laboratórios que aí estão, eles basicamente vieram dessas escolas lá atrás, né? No caso eu, as pessoas da LS, nós basicamente viemos da escola da Bioagri, e a Analytical Technology foi a escola da Anasol, né? Mas é claro, a Anasol também teve por trás a Ecolabor, que eram a CEMIC, que sempre foram os precursores ali e montaram. Só que a Analytical Solutions e a Bioagri realmente foram os laboratórios que cresceram, que se destacaram mais. A Bioagri, eu já contei um pouquinho dela, né? Nessa época ela virou a líder de mercado e ainda é hoje, assim, na parte ambiental. E a Analytical a Bioagri, ela é descendente, ela descende, assim, professores da Exalc que montaram ela, né? E a Analytical Solutions, ela começou no Rio de Janeiro e eram de ex-funcionários da Petrobras. Então, essas duas escolas aí, o que eles fizeram? Eles capitalizaram para serem vendidos, né? E uma parte dessas pessoas da Analytical Solutions também, que já tinham tido experiências lá antes, quando a Analytical Solutions foi vendida para a Bureau Veritas, eles montaram a Analytical Technology. E aí eles começaram, tal, tudo, e hoje virou Eurofins. Né? Foi um dos laboratórios que a Eurofins comprou e a Merrier comprou a Bioagri. E eu, no ano de 2009, junto com o meu gerente, com o meu ex-gerente, que era o Edson, que ele era o gerente de São Paulo, e mais 4 pessoas, a Corp Lab era um laboratório argentino, os argentinos foram lá e contrataram nós 5 de uma vez. E aí a gente foi para a Corp Lab. Que eram da Bioagri, certo? Nós éramos da Bioagri, foi bem complicado na época, a pessoa ficou bem brava com a gente. E a gente foi para a Corp Lab. Para a Corp Lab, isso. E a Corp Lab estava entrando no Brasil ou já existia? A Corp Lab ela já estava no Brasil há uns 4 anos, mais ou menos. Atendiam uma ou outra consultoria e também queriam crescer. Certo. E aí eles foram lá, fizeram uma proposta pra gente. A gente foi e eu fiquei lá 10 anos, né? Depois ela virou a LS. Os donos argentinos venderam, não era só aqui, ela tinha unidades aqui na América Latina inteira, eram 12 unidades. E aí venderam para a australiana a LS, que o nome deles é a LS Ambiental hoje, que fica onde era a estrutura da Corp Lab. Fora esses laboratórios aí que a gente citou, que foram todos adquiridos por esses players internacionais. Tem a Ambiental São Lucas também, que se destacou, que ficava em Rio Claro, que também virou Eurofins. Outras pessoas que eram da Analytical Solutions montaram um laboratório chamado Cronolab, que foi comprado pela SGS, que é um outro grande player do mercado. Hoje, você também teve um grupo de argentinos também que adquiriram a CEMIC, que sempre foi um laboratório ali que atendia um nicho de quem queria uma análise muito mais específicas, com mais qualidade. Eles também compraram a CEMIC, fizeram um plano de expansão e estão crescendo bastante também nesses últimos 2, 3 anos aí, né? Tem se destacado. E, infelizmente, por conta, às vezes você perdeu o time, existiam laboratórios de muita tradição no Brasil que acabaram fechando, né? Que foi o caso da Ecolabor. Mas existem muitos laboratórios, cara. Hoje, assim, no Brasil, a gente imagina aí, até tem um número aqui que eu estava com a apresentação aqui para a gente falar a respeito, mas hoje a gente tem aí mais ou menos 37% do mercado de análises ambientais, certo, ele é de laboratórios pequenos que estão pelo Brasil. É o cara que faz o DBO, o DQO, a microbiologia, tal, tudo. E as análises que tem maior tecnologia, metais, os orgânicos, eles acabam mandando para os laboratórios maiores. Né? Então, esses laboratórios pequenos é um pedaço importante do faturamento desses laboratórios grandes. Fora isso, você tem aí mais uns 5 laboratórios muito grandes e mais uns 10 médios, que a gente chama assim, né? Mas a gente estima aí que hoje esse mercado de laboratório são mais ou menos aí uns 400 laboratórios no Brasil. Caramba. É bastante coisa. Que fazem análises ambientais, né? Ambientais, só ambientais. E dentro do GAC, quantos você acha que tem mais ou menos? Você falou 5 grandes, uns 10 médios, é isso? Eu acho que assim, atendendo o GAC especificamente, assim, você tem volumes, claro, né? Você pode ter uma ou outra consultora que trabalha com um laboratório maior aí. Mas hoje esse mercado do GAC está na mão de 6, 7 empresas, mais ou menos. Né? É basicamente isso. E aí, Michel, tem várias coisas que você falou que são interessantes assim, para quem é de fora desse mundo do laboratório, né?
Uhum. Uma delas que me chamou a atenção em particular é a história da CEMIC, que você disse que começou lá no início, atendia o nicho, né? Então fazia relativamente poucas coisas e era famosa por fazer com muito esmero, né? Algo como Sim, um é isso artesanal aí. e tal, né? Alquimia. Isso. E daí você disse que eles foram comprados, entraram. Hoje a CEMIC é de um grande grupo, é isso? É de um grande grupo. A CEMIC, né, ela tem origem nos Estados Unidos, né, com o dono dela, que todo mundo conhece, que é meio que uma lenda no mercado Sim, também, que é o John. sim. Aí ele montou a CEMIC no Brasil. Ele começou a atender, assim, por exemplo, as consultorias internacionais, né, trabalhavam com a CEMIC, né, ERM, Arcades, outras que depois instalaram filiais aqui no Brasil, mas assim, no começo, se você falar com essas pessoas que começaram lá atrás as consultorias, essas pessoas sêniores de consultoria, eles mandavam muita amostra para fora do Brasil, Sim. por não acreditar na confiabilidade analítica que a gente tinha naquele momento aqui. Isso no começo dos anos 90, né, até os meados dos anos 2000, aí, quando os laboratórios que a gente citou aí começaram a se destacar. E a CEMIC foi a primeira a investir e fazer essas análises com bastante critério, bastante rigor. Os funcionários da CEMIC iam treinar na CEMIC dos Estados Unidos, tal. Só o que aconteceu? Esse dono da CEMIC também ele não queria expandir, então ele acabou sendo engolido por esses outros laboratórios grandes. Só que ele tinha o caixa dele legal, a lucratividade dele legal, ele vendia as análises mais caras e queria ficar daquele tamanho. Certo. Só que daí ele teve uma sacada muito boa, que foi o TO15, né? Certo. Então, assim, ele foi o primeiro cara a investir no TO15, o Rafa, que é nosso amigo aí, que trabalha comigo, foi uma das pessoas que trabalhou no desenvolvimento disso lá na época. E aí ela deu um boom, ela deu um salto, porque ela ficou ali achatada no que ela vendia de água e solo, só que em compensação ela foi pioneira na parte dos vapores no Brasil, ela se destacou mais uma vez. Então, assim, ela inovou de novo, né? Que hoje a gente acha que é um clichê e não é. Assim, hoje, se você não inova, infelizmente, você fica para trás, né? E aí ela despertou o interesse, porque ela tinha uma marca, ela tem, né? Não é que ela tinha, não, ela tem ainda uma marca muito forte. E esse grupo viu isso, essa possibilidade de adquirir esse laboratório e fazer deles aí um laboratório com a mesma qualidade, só que, claro, buscando voos maiores, né? E eles não adquiriram só esse laboratório, não adquiriram a CEMIC, adquiriram a Tasca. Certo. A Tasca, que foi um dos primeiros laboratórios que eu esqueci de falar, que era lá de Paulínia também. Sim. Né? A Tasca, antes da Bioagri, tinha uma referência técnica importante. Aí um dos sócios dela, que era o José Carlos Moretti, que é um dos melhores caras que eu conheci nesse mercado, meu amigo até hoje, até cliente da Vapor Solutions, ele foi para a Bioagri ser o diretor técnico, e ele, junto com o Dr. Álvaro, que deu também um boom na Bioagri. Então a Tasca também era bem relevante, só que a Tasca acabou se aprofundando nas análises de indústria, né? Não tanto mais no mercado do GAC, né? Certo. Então esse grupo comprou a CEMIC, comprou a Tasca, comprou um outro laboratório em Porto Alegre chamado Green Lab, tem também uma parte forte de emissões atmosféricas, que é um outro mercado que os laboratórios grandes hoje estão fora, porque também ficou muito prostituído, né? Que é as análises de chaminé lá. Sim. Então é isso. Hoje eles tem esse grupo aí, tem investido, né? Estão bem fortes também. É um outro player importante no nosso mercado aí. Tem pessoas muito antigas lá, muito capacitadas. Então, assim, isso é uma coisa bacana que você não encontra com muita facilidade hoje. Então lá existem pessoas muito, muito competentes, né? E aí, Michel, você falou de dois grandes saltos de crescimento dos laboratórios e acredito que do mercado, nosso mercado de lugar como um todo. Uhum. Um no início dos postos, né? Não no início, mas quando começou a ter aquela movimentação de trabalhos em postos de combustíveis no estado de São Paulo e as bandeiras contratarem muitos trabalhos e certamente muitas análises. Então, esse foi um boom. E o outro boom foi aquisições, né? Então, lá por 2012, eu não me lembro agora, 2013 talvez, 14, começaram a comprar muitas coisas. Como é que foram esses dois momentos aí no mercado do laboratório, Michel? Assim, o negócio de laboratório é assim, desde que eu entrei nele, né? Uma vez o cara que era o dono da Corp Lab, que é meu amigo, o Jorge, a gente estava numa reunião na Corp Lab, e eu e o Leonardo Barreto, que trabalhava comigo, que hoje tá na EP, isso que eu falo, né? Ele veio comigo da Bioagri, depois ele me abandonou e foi pra EP, mas tá. Sou padrinho de casamento dele, ele é meu, a gente é muito amigo. Legal. E aí eu e o Léo apertando, né? Que ele queria mais faturamento. Eu falei, seu Jorge, você não comprar mais cromatógrafo? Não dá. Aí ele falou,
né, com sotaque, ele tentava falar o português, ele falava o bom portunhol. Mas eu tenho dinheiro, eu quero dinheiro para viajar com a minha família, eu não quero comprar cromatógrafo. Aí eu falei para ele, mas Jorge, se você não comprar cromatógrafo, não dá para aumentar o faturamento. Aí passou 10 minutos, ele, tá bom, compra o cromatógrafo. E ele falou para mim, falou assim, ó, quando eu quis montar o laboratório, que eu conversei com ele, que ele é um cara que me aconselha muito. Eu falei para ele falou para mim assim, ó, você vai aprender que o dia que você talvez ganhe dinheiro com o laboratório é quando você vender. Porque até lá, o investimento é infinito. E é verdade, claro, não tem fim, entendeu? Claro. Agora nós estamos comprando mais 2 equipamentos para Vapor Solution para TO15. Nossa. Então, assim, não tem fim o investimento. Então, né, voltando aí ao começo das perguntas, os laboratórios que mais se destacaram com esse boom era justamente esse. Eu lembro que as nossas reuniões de planejamento na BioAgro era assim, os diretores falavam assim, a gente quer faturar X ano que vem. Daí o diretor comercial falava assim, mas para isso nós vamos precisar ter uma capacidade produtiva tanto. O diretor técnico falava, tem que comprar tantos equipamentos. Então, nesse ano se preparava, montava tudo e no ano que vem a equipe comercial ia e fazia acontecer, né? Eu posso te falar, assim, de anos, teve ano que a BioAgro, no caso, ela mais que dobrou de um ano para outro nessa época. Tanto na fase dos postos, quanto na fase do mercado imobiliário, né? E, claro, não só por conta do GAC também, né? Porque aumentou-se a exigência ambiental a nível nacional. Esses laboratórios grandes também montaram unidades no Rio de Janeiro, Minas Gerais, enfim, né? E foram anos de crescimento, assim, cara, era assustador. Era subia prédio, chegava equipamento, o estacionamento virava prédio. Era uma coisa assim, cara, que você já não conhecia mais as pessoas, né? Porque você andava lá, ainda mais eu trabalhava aqui em São Paulo, ia pra Piracicaba de vez em quando, você já não... Você fala, puta, eu não conheço aquela pessoa ali e tal, não sei o quê. Então, foi... E outros laboratórios surgindo, né? Porque nesse meio tempo aí também, daí surgiu a Anatec, surgiu a Corpilab, outros laboratórios, a própria Cronolab que eu disse, a São Lucas, e foram entrando nesse mercado e foram crescendo, porque a demanda era muito forte, né? Ela era muito, muito agressiva. E consultorias também, você teve essa mesma onda na cadeia inteira, né? Sim. Então, o cara que trabalhava na consultoria montou a dele, hoje existem pessoas que já estão nessa terceira geração, sim, né? Tipo, consultorias que foram funcionários foram montando outras, e mesmo na área de serviços também, né? Foram momentos de muito investimento e que geraram muito emprego, capacitou muita gente, né? Turma de engenharia ambiental, que eu acabei não me formando, mas eu estudei, foi a primeira turma de engenharia ambiental da Fundação Santo André. E hoje essa galera tá tudo nas cabeças de consultoria, de laboratório, assim. O próprio Senac no curso, né, de áreas contaminadas foi um crescimento muito, muito forte, né? Sim. Falando em número de análises, assim, número de análise eu não teria na cabeça, mas para falar em número de faturamento, assim, eu diria que dessa época aí dos postos para hoje, o mercado deve ter crescido aí umas 15 vezes, por aí. Nós contratamos consultorias para nos ajudar a medir o mercado, né? Certo. Então, assim, a gente estima hoje que o mercado do GAC de análises químicas ambientais são de 150 milhões de reais por ano. Se a gente considerar, né, o que a gente escuta dos consultores, né, consultores amigos nossos aí, uns falam que é 1/3, outros falam que é 1/4, mas vamos pegar aqui do projeto ambiental, da investigação, da remediação, somando tudo que se tem para a consultoria, o laboratório significa 1/3, né? Então nós estamos falando que o GAC hoje teria aí, no ano de 2020, com esses números, né, a gente fazendo uma conta matemática de aproximação, o GAC teria um tamanho de 600 milhões de reais anuais, mais ou menos. Né? Seria o tamanho do nosso mercado hoje. Os ouvintes, e que eu acho que vai crescer muito. Os ouvintes, né? Que estão nos ouvindo podem pegar uma parte, né, dessa grana aí. Quem está nos ouvindo aí quer uma fatiazinha. Pode. Tem que acreditar, Eu sou super a favor de quem quer empreender, mas é claro, não é fácil, né? Que nem eu tô falando, eu tô nessa aí faz 15 anos. Então, mas eu acho que é um mercado que vai crescer muito. E essas exigências aumentando para os outros estados, né? O Rio de Janeiro, que era um estado forte, mas que infelizmente caiu bastante. Mas essas exigências que nem a gente tem hoje, que a CETESB é referência não só nacional, mas referência na América do Sul. Isso se expandindo, obviamente, esse mercado vai crescer para outros estados, né? Então, sim. Tem muita área contaminada em Minas, no Rio de Janeiro. Sim. Enfim, então esse mercado é um mercado que ainda vai crescer bastante.
O crescimento para outros estados está acontecendo, né? Está tendo Sim, muita conversa sim. dos órgãos ambientais com o Isso, Senac, com a ESES, então isso com a ESA, não, isso aí eu achei uma iniciativa fantástica do Senac e da ESA, né? Envolver os outros órgãos ambientais, porque, claro, você tem uma questão econômica também, mas você tem uma questão técnica do cara não saber o que ele cobra, dele não sim, saber onde ele está inserido. Então, assim, você capacitar essas pessoas dos órgãos ambientais, né? é importante. Então, eu até falo assim, eu tenho uma filha hoje que, do jeito que está indo a coisa ainda, eu ainda gostaria que, quando ela se formasse, que ela fosse para a faculdade, que ela fosse ser geóloga, porque eu acho que, eu acho que tem bastante futuro aí a Pô, profissão. acho que sim. É. Que bom. E aí, Michel, conta como é que foi esse movimento, não sei se está relacionado ou não, mas 17025 para o laboratório, 17025 para a amostragem, e não sei se é coincidência ou não, mas nesse bolo aconteceu de grandes grupos comprarem laboratórios nacionais. A questão da 17.025, quem acreditou nela se deu muito bem. Né? Essa foi a verdade, porque quando isso saiu lá atrás, eles deram a princípio 2 anos para os laboratórios se adequarem, e depois mais um ainda, final, porque era aquilo, muitos não acreditaram, e realmente a 17.025, ela consome um valor importante de um laboratório, né? Você se adequar a ela, porque você tem que ter padrão rastreável, tudo tem que ser calibrado. Isso quem segue, né? Porque tem muita empresa que a 17.025 só funciona na semana da auditoria. Mas assim, não, e não só a 17, a 9.000, a 14, todas, né? A verdade não é uma novidade para quem está ouvindo, não. Mas assim, se você fizer da forma que tem que ser feita, ela te consome um valor importante. E aí, quem acreditou nisso se deu bem, né? Investiu, saiu na frente, e aí a CETESB começou a barrar mesmo, né? Sim. Essas análises. E aí esses laboratórios foram se consolidando, porque eles acreditaram no 17.025. Então, os outros menores que mandavam até eles se equiparam, porque não é uma coisa simples, né? É uma coisa muito complicada você chegar. Às vezes eu vejo as consultorias, né, clamando da auditoria. Você imagina, o cara vai auditar uma consultoria, o cara tem lá, sei lá, 4, 5 parâmetros de campo e Sim. aquilo lá. Você imagina um laboratório, Vixe, Maria, nossa. entendeu? Só para você ter uma ideia, um escopo de uma empresa de consultoria deve ter umas 2, 3, no máximo 10 páginas. Tem laboratório que tem 300 páginas de escopo do Inmetro. Por quê? Porque você tem vários limites, você tem várias matrizes, você tem várias análises, enfim, o troço é complicadíssimo. Então, para você se adequar, para você gerenciar isso, mas lá atrás, quem fez se deu bem. O que acontece hoje, que a gente falou um pouco no começo da conversa, hoje a 17.025 para laboratório já é carne de vaca. Porque se você não tem, você nem entra no mercado. Não existe mais essa de você não ter a 17.025. Só que aí você cai nessas outras questões que eu te falei, de redução de custo, do cara que só tem lá para inglês ver. E isso é um problema, porque quem trabalha certinho às vezes é punido por isso. Porque as empresas não seguem isso ao pé da risca, ela acaba tendo um custo fixo menor que o seu. Para a empresa de consultoria, eu entendo qual foi a razão de ser solicitado, né, para que a empresa pudesse, de alguma forma, ser qualificada, né, ter também uma régua, subir a régua. Eu acho que funcionou. Mas, como eu te disse lá atrás, eu acredito muito mais nos especialistas, entendeu? Então, assim, eu acho que se o cara se propõe a ter uma empresa de amostragem, no seu caso, que nem você tem uma empresa de sondagem, você é bom naquilo. Então, assim, você está colocando o olho naquilo, você está investindo naquilo, você está desenvolvendo gente para aquilo. Vou te falar a sinceridade no mundo dos laboratórios. O laboratório, ele tem a coleta para ganhar análise. E aí, o que é o problema? Ele faz um preço baixo na análise, na coleta, que ele subsidia no preço da análise, baixa a lucratividade dele, e aí a empresa de amostragem não consegue competir. Certo. Só que eu te garanto, cara, eu já trabalhei nesses laboratórios, eu vejo hoje outros laboratórios, tal, tudo, assim. Para o laboratório não é uma coisa interessante a amostragem. Ele financia a amostragem, vamos dizer assim. Para nós, estamos falando de baixa vazão, amostragem TO15, esse tipo de coisa. É deficitária, a amostragem. É deficitário. Então, assim, eu acho, eu e o Rafa, a gente tem vamos fazer bem o que a gente faz e vamos ajudar quem é especialista a fazer o negócio certo, né? É bom para todo mundo e a gente tem colhido frutos com isso.
E os laboratórios, então, os grandes aí que são multinacionais hoje, têm as equipes próprias de amostragem, né? De água, né? É isso. E, em média, quantas equipes esses laboratórios têm de amostragem? Porque cada equipe é um equipamento, é uma ou duas pessoas, é um carro, não sei. Aí vai de laboratório para laboratório, e também às vezes eu tenho números assim. Uma vez eu contratei um vendedor da Eurofins, que é muito meu amigo até hoje, que é o Barbeta, que está lá na CMI. E ele me falou que eles chegaram a ter 40 equipes de amostragem na Anatec. Você imagina você gerenciar 40 equipes de amostragem. Vixe. Eu já fui gerente de amostragem, eu gerenciava 4 equipes, quase fiquei careca. Então você imagina o cara que gerencia 40. Pois né? é. Porque é 40 relatório de despesa, é 40 cara abastecendo, é 40 carros para você trocar o pneu, é 40 caras para você fazer manutenção. E imagina o número de amostra que isso gera e de cliente te ligando, te questionando. Cara, é uma coisa que eu não desejo para ninguém. Sinceramente, pela experiência dos 4 que eu gerenciei, eu vou falar para você que o coitado do cara que gerenciava esses 40. Só que, é claro, esses laboratórios grandes, eles têm uma estrutura de gestão importante. Então, ele tem software, ele tem departamento de amostragem, os equipamentos todos calibrados. Só que, o que acontece? É diferente. Por exemplo, a empresa de amostragem, ela vive daquilo. Então, ela vai lá, ela vai se esforçar para, por equipe daí, coletar 6, 7 postos. O laboratório, não. O laboratório, o cara tem que ir lá na empresa pegar o carro. Então, ele vai chegar no cliente 9 horas. Daí, se ele tiver numa empresa que tem que tirar pressão, ainda ele vai começar a mostrar às 10, 3 horas ele tem que ir embora para deixar o carro lá às 5 na empresa. Aí, o que acontece? Você vai na consultoria, o cara fala um monte, porque o cara coletou 3 amostras. Mas, isso que eu falo que a responsabilidade é dividida. Quando você contrata a amostragem do laboratório, você tem que pensar. O laboratório não faz 3 amostras porque ele quer, ele faz porque ele tem que seguir compliance, uma série de regras e outras. Se ele for trabalhar mais, ele vai ter que pagar hora extra, enfim, e aí vai. É diferente se você está olhando só para amostragem. Esse é o meu ponto de vista. Eu tenho colegas em laboratórios que não, eles acham que a amostragem é uma coisa boa, lucrativa, é o ponto de vista de cada um, né? O meu é correr dela. Essa é a minha. É o meu ponto de vista. Olhando para essa multidão de pessoas que trabalham com amostragem de água, para o trabalhador, é melhor ele trabalhar na coleta para um laboratório, para uma consultoria ou para uma empresa de amostragem? Eu acho que na ordem, para uma consultoria, depois para uma empresa de amostragem e por último, um laboratório. Por que eu falo isso? A amostragem no laboratório, ela é um complemento. No laboratório, o importante é a análise. A não ser que o cara queira migrar para análise, porque acontece bastante também da pessoa querer... Puta, teve coletor que virou vendedor. Se o cara quer ter uma carreira no laboratório, pode ser um caminho, né? Agora, se ele, tecnicamente falando, se ele quer galgar uma carreira mais técnica, mesmo que seja para outras posições, aí eu acho que na consultoria e na empresa de amostragem é mais importante. Por que na consultoria? Porque na consultoria você vai lidar com o médico. Eu sempre faço uma correlação, né? Às vezes é difícil, tem um vô de 98 anos, coitado, e toda vez ele me pergunta o que eu faço, e é um parto para explicar para ele. E eu falo, avô, eu sou o laboratório que faz análise de sangue, a consultoria é o médico, e o cliente final é o paciente. Então, essa é a questão. O cara que vai trabalhar com a amostragem, se ele for trabalhar na consultoria, ele vai trabalhar com o médico. Então, é claro que ele vai aprender mais, né? Então, assim, ele vai ter mais autonomia, ele vai estar mais relacionado às questões de campo. Isso a gente vê, principalmente com o laboratório móvel. Quando a gente está no campo, a gente vê essas diferenças da empresa que contrata a empresa de amostragem da empresa que manda a equipe própria. Então, você tem uma diferença, mesmo porque a consultoria, quando ela tem a equipe e os técnicos de campo, que eles chamam, ele não faz só amostragem, ele faz outras atividades, então ele aprende bem mais, né? Então, assim, classificando, eu falaria assim, consultoria, a empresa de amostragem e o laboratório. Não desmerecendo a empresa de amostragem, muito pelo contrário. Eu acho que essas empresas de amostragem hoje são a grande força do mercado, porque senão não conseguiria produzir amostra para entregar para os laboratórios, e eles produzem com qualidade e têm investido em tecnologia. Eu vejo que eles têm se dedicado bastante. Mas é que são empresas menores. Você falou de empresas de amostragem. Quantas empresas, mais ou menos, de amostragem tem atuando no nosso mercado? E você falou que o seu laboratório, né, você com o Rafael e tal, não querem fazer amostragem, então vocês fazem parceria com essas empresas de amostragem. E aí vocês treinam os caras? Como funciona a relação de vocês com eles? A nossa empresa é muito mais ligada à parte de vapores, né?
A gente tem a parte de água também, que é a E-Consulting, que é a nossa sócia. A gente faz análise de água e solo aqui em São Paulo, mas assim, muito pouco, porque a gente também, para a parte de água e solo, a gente atende alguns clientes que querem uma coisa diferenciada. Então Sim. A gente fornece isso, a gente não vai para o mercado vendendo água e solo. Para o vapor, ao contrário, a nossa empresa é uma empresa focada em vapores, então a gente vai. Então, é muito engraçado que o Rafa foi o primeiro cara a montar a empresa de amostragem de vapor, né? Sim. A questão do teste de anquiedade foi ele que desenvolveu com Gazelle, enfim, ele tem uma história nisso. Então, esses caras sempre procuram ele para ajuda. E ele ajuda. Ele é foda. Tipo assim, desculpa a palavra, mas ele não nega ajuda para ninguém. Sim, né? Sim, com certeza. Então, assim, ele dá o caminho das pedras, onde comprar o equipamento, como fazer e tal, não sei o quê. E aí a gente capacita essa galera, a gente tem uma sala de treinamento lá na Vapor, eles vão lá, a gente dá os treinamentos. Depois a gente, quando tá em campo, a gente sempre dá uma dica. Então, essa relação funciona super bem, né? E para nós isso é muito melhor o resultado que a gente tem do que... Lembra aquela parte que você falou no começo da entrevista? A culpa é do laboratório ou da consultoria? Muitas vezes o problema é da amostragem. Isso é fato. Então, se você qualifica as pessoas para te fazer uma amostragem boa, a chance de você ter um retrabalho lá, um problema de amostragem é pequeno. E o que acontece em muitas dessas empresas que a gente tem essa relação? Como a gente tem essa troca, a gente divide o problema junto e resolve o problema junto com o cliente. Então o cliente fica satisfeito. Sim. Né? Então é isso que a gente faz. Em número de empresas, hoje, dedicada à amostragem de vapores, acho que teria umas 4, 5, assim, lembrando de cabeça. De água você já tem mais, né? Mas acho que também não deve chegar aí a 10 empresas desse mercado, né? O que acontece ainda é que o laboratório coleta bastante, né? Ele faz bastante amostragem no laboratório, são equipes... E o preço deve ser menor, é claro, né? Do laboratório. Não é tão discrepante da empresa de amostragem, não. É que aí, eu vou te falar, Marcão, tem muita coisa, né? Por exemplo, a empresa de amostragem, ela sabe os problemas que ela pode ter. Então, ela compra um filtro de metal que não vai dar problema para ela. Sim. Né? O laboratório, às vezes, ele compra um filtro... Lembra que eu te falei daquela parte da redução de custo? Então, você vai ter problema no seu metal dissolvido lá. Isso que eu quero dizer, que a consultoria tem que escolher bem a forma que ela quer trabalhar. Porque com o laboratório pode dar certo, mas faça exigências. Ó, eu quero um filtro de 1 litro, um filtro de 5 litros, não quero aquele filtro de disco, entendeu? Eu quero que você produza tantos poços por dia, porque aí o cara do laboratório, ele vai te cotar para isso. Ele não vai te cotar 200 gramas de mortadela, não. Ele vai te cotar o que você está pedindo. O que eu posso falar assim por experiência é que tem que conversar e amarrar muito bem. Porque se você amarra, não dá problema. Sim. Mas hoje, no geral, o que eu vejo, inclusive de água, porque eu atendo um monte de laboratório de consultoria para vapor, mas que faz água com outros laboratórios, que essas pessoas que trabalham com as empresas de amostragem são bem mais satisfeitas do que quem trabalha com o laboratório. Isso é uma coisa que, se você perguntar lá para os seus alunos, você falar no mercado... Mas é isso, eu tenho que defender os laboratórios, porque é o seguinte também, o cara, ele tem o laboratório, para que fique claro para as pessoas assim, o laboratório, ele funciona como uma linha de produção. A sua amostra chega lá. Então, na hora que chega a sua amostra, tem um frasco de metal, frasco de VOC, e eles já dão segmento, cada um para uma área, e não é uma pessoa só que está vendo, vai cada um para um laboratório e no final junta tudo e te entrega. Você tem muita etapa. A amostra chegou preservada? O que você pediu na cadeia de custódia está tudo lá? Tem uma coisa simples? Tem bolha no vaio? Aí você vai passando. Aí você tem a etapa de digestão de metais. Aí você tem a parte de extração de orgânicos. Vai tendo um tanto de... A amostra caminha tanto no laboratório para te entregar um laudo. Hoje não é mais folha, né? Porque hoje é tudo digital. Isso. Na época era... Quando eu trabalhava na Bio, tinha 10 impressoras, uma sala só para imprimir laudo. Era coisa de louco. E a gente mandava com... Nossa, o que gastava de papelaria era absurdo. Então, a hora que chega lá, que você pega aquilo, é um compilado de informação. Então, essa coisa não entrou muito amarradinho. Eu vou te falar, sabe qual que é um cliente satisfeito de laboratório? Indústria e mineração. Por quê? Quando você ganha um contrato na Vale, por exemplo, ela vai te dar 30 pontos lá para você fazer no Rio. São 3 anos de contrato. Vão ser ferro, alumínio, manganês, DBO e DQO naqueles 30 pontos, os 3 anos. O laboratório manda o troço bonitinho, etiquetadinho, vai lá, não dá pau, porque daí o cara bate código de barra, vai, faz, o cara recebe o laudo dele e fica feliz da vida. Na nossa área, não. Quem tá lá no campo é o médico. Sim. Né? Então o médico fala, opa, então vou precisar de um exame específico que eu não tinha pensado.
Aí já mudou lá. Sim. Então, a hora que chega na cadeia de custódia, se o cara esqueceu de fazer um xizinho no metal lá, já zebrou. Sim. A hora que o cara vai fazer o laudo dele, o relatório dele que ele tá atrasado para entregar para o cliente para pôr na CETESB, o cara viu, puta, não fez metal. Que o cara fala, a culpa é do laboratório. Será que é? Essa é a questão. Isso tem que estar muito bem amarrado. Se você amarra todas as pontas, a chance de você diminuir o erro é muito grande. Daí, pelo que uma coisa, pelo que você tá me coisa falando, que o Rafa sempre fala, tipo, não dá retrabalho. O laboratório não pode ter retrabalho. Se tiver retrabalho, ferrou. É prejuízo. É prejuízo. Então, pelo que você está me falando, o problema é a comunicação, então, né? 70% é a comunicação. 70%. Claro, você tem problemas, né? Sim. Isso a gente trabalhou muito pesado na época de ALS, da gente ir até o cliente, a Fabiane Magal, que é uma amiga querida, que é a gerente técnica lá, a gente ia no cliente, a gente explicava para o cliente o que é um Surrogate, interpretação de pico de cromatograma, TPH é uma coisa que dá problema na cabeça de todo mundo, o que é a mistura complexa não resolvida, o que não é. Então você falar pro cara o que é aquilo ali e falar para ele a dificuldade. Um amigão meu do mercado me ligou quinta-feira para pedir ajuda num laudo de outro cliente. Ele falou, porra, mas esse negócio de matriz spike aqui não é um controle? Como que tá dando interferência de matriz? O que é o spike? Você pega uma concentração determinada, joga na sua amostra, e essa amostra do cara, ele me falou a matriz lá, tumoricílica. Então, realmente, você poderia ter um contaminante de matriz. Só que qual que é o problema do laboratório? O laboratório também é muito cara crachá. Porque esse é um problema de laboratório. O cara que está lá, o químico, ele não entende do GAC, ele nem sabe o que é um poço piezométrico, entendeu? Ele não sabe. Para ele é um potinho de água lá que ele tem que dar um resultado. Sim. Então, o que as pessoas de vendas, de atendimento fazem? É justamente essa interface. Então, se você traz o cliente para o seu lado e explica para ele a interpretação do resultado, o que é uma interferência de matriz, esse tipo de coisa, você ganha na relação absurdamente. Porque daí o cara vai, a hora que ele for ver o laudo, puta, aquele gordinho mala lá falou para mim desse negócio de matriz spike aí, de contaminação, e é comunicação, não deixa de ser. Só que o problema também, você imagina um laboratório que nem esses grandes aí que processam, no caso de algum deles, 10, 15 mil amostras mês, para ele, a amostra do GAC, ou a amostra que está vindo lá da Vale de Brumadinho, ou a amostra de efluente da metalúrgica ali é a mesma, né? Sim. E no nosso caso, você tem muita interferência, você tem problema na amostragem, você pode ter feito uma remediação, você pode estar coletando um vapor com um sistema de extração de vapor ligado. O que eu acho que os laboratórios pecam, os grandes, e eu já vivenciei isso, apanhei muito disso por cliente na minha vida, é por você não saber responder um questionamento desse do cara. Por quê? Porque você não tem capacidade, você não tem pessoas capacitadas que entendam o que é o mercado de consultoria. E aí, quando você treina um, o concorrente vem te tira. Então, isso é uma dificuldade dos laboratórios, não é fácil. Não é porque eu sou da patota que eu estou defendendo, não. É porque é uma realidade. E a gente costuma no mercado falar que o laboratório ganha grana de monte, porque, né, como você falou, aí 30% a um terço do valor dos projetos vão para o laboratório. Obviamente, não é porque o valor vai para o laboratório que ele pega aquela grana e põe no bolso, né? Tem todo um custo para fazer isso. O laboratório ganha dinheiro? Sendo bem sincero para você, depende da análise. As análises orgânicas, as análises de metais, ela tem uma lucratividade maior. Agora, o físico-químico para o laboratório é só despesa, a microbiologia para o laboratório é só despesa. Essas outras análises subsidiam essas análises mais simples. Por exemplo, existe nos Estados Unidos e não existe aqui. A gente tem alguns clientes, por exemplo, que, por experiência dos sites que eles estão, e a gente sabe o site, a gente sabe que é a amostra que, tipo, é graxa que vem contaminada com solo, não é o contrário, entendeu? Então você já entra com a diluição pré-específica, tal, tudo. Nos Estados Unidos, depois era até legal a gente falar um pouquinho da diferença, por que os laboratórios de lá não conseguem ser esses laboratórios aqui, acho que é um tema para a gente falar daqui a pouco. Sim. O porquê que essas análises caem muito a lucratividade. Lá eles cobram a diluição. A diluição para o laboratório é uma análise nova. Você só não vai ter um vial novo, mas o resto tudo, o HH, o tempo de corrida do cromatógrafo, os controles, o que você está gastando de coluna de gás, é uma nova análise. Vai falar para um cara... Marcão, quando eu entrei nesse mercado, nós vendíamos uma análise de VOC a R$270. Hoje tem laboratório que faz por 100, 90. O dólar só subiu, de clorometano só subiu, todos os custos subiram, então assim, ganhava-se muito dinheiro lá atrás, por isso que conseguiu investir tanto. Hoje você vê que esses grandes laboratórios, você pode pegar aí,
A empresa que eu trabalhei mesmo, a LS, essa semana adquiriu um laboratório gigantesco de fármacos em Campinas. Sim, sim. Eles estão indo para outros mercados. Por quê? Porque o mercado ambiental está muito difícil, porque você tem muito concorrente menor, que tem o custo menor, e você não consegue chegar para a consultoria e falar assim, ó, vamos fazer assim, se a sua amostra vier muito contaminada e tiver que fazer uma diluição, você me paga 40%, o cara vai mandar você plantar batata. Sim. Né? Essa é a verdade. Então, hoje, o que eu posso dizer é assim, ó, depende da matriz, depende do ensaio, depende muito da amostra. Essa é a questão. O GAC, ele sempre foi visto como a menina dos olhos dos laboratórios. Por quê? Porque ele tem as análises de orgânica, Sim. que são as análises de maior valor agregado. Só que, em contrapartida também, com esse achatamento de preços que aconteceu aí na última década, nos últimos anos, você tem que sambar, cara. Você tem que sambar porque você não consegue aumentar e aí, assim, você vai conseguir fazer 40 análises de voláteis no dia. Se vier 40 amostras ferradas, na verdade, o que você vai analisar, você vai fazer 40 corridas, mas de 10 amostras. Entendi. Aí dá atraso, porque o cara não tem equipamento, aí tudo que todo mundo sabe que acontece. O laboratório já foi bem mais lucrativo. Hoje é difícil, principalmente para os grandes, porque o que acontece? Quando você tem um laboratório nacional, que nem a Bioagri foi um dia, que nem a Corplab era argentina, mas era uma administração nacional, que nem nós somos hoje, você tem outras formas, né? Você pode comprar coisas nos Estados Unidos, você pode subcontratar algumas coisas, muita coisa da parte administrativa você pode fazer. Quando esses caras vêm, eles têm um compliance desse tamanho, que te gera uma despesa gigante. Certo. Então, o que acontece? Daí você tem um monte de funcionário, daí você tem RH, você tem, que a gente chama de overhead, Sim. que não está ligado diretamente à análise, né? Você tem o custo da análise, você tem o overhead que você tem que pôr no seu preço de análise. Aí o cara tem diretor financeiro, advogado, você tem que pagar um tanto pro cara lá, acaba o lucro, entendeu? Essa é a questão. Eu vou dar um chute por baixo, tá? Por baixo. Certo. Eu chutaria hoje que o lucro médio de um laboratório multinacional é uns 10, 12% mais ou menos. Não é tanto de risco que tem envolvido, é um risco forte, né? Sim. Esses últimos anos foi uma coisa complicadíssima, triste, né? Ninguém queria que tivesse acontecido, mas essas tragédias de Brumadinho e de Mariana, elas foram um incremento importante para os laboratórios, para conseguir segurar os custos, gerar emprego, sobreviver. E outra, acaba ajudando o pequeno igual eu também, né? Porque o grandão pega esse aí, e aí ele não consegue atender o menor e vem para nós. Já deu muito dinheiro já, respondendo a sua pergunta. Hoje a ginástica é bem mais complexa. Comoditizou muito, Michel, você acha? Muito. BTEX pH. E isso é uma coisa que as pessoas não entendem. O custo de um BTEX e de um VOC é quase o mesmo. É o tempo de corrida que muda. Você está mandando 2 vaios de 40 ml pro cara, você vai ter que fazer a corrida. Você tem toda a cadeia da... Por exemplo, vamos pegar, eu já vi laboratório aí, não esses multinacionais, que esses aí tem mais juízo, mas eu já vi laboratório médio, laboratório menor, vendendo VOC a R$35. Nossa. VOC não, BTEX, né? Por isso que eu falo que hoje não tem mais... o laboratório grande não atende mais posto de gasolina. R$35. Um vial, o Marcão vai ligar lá na empresa de vial hoje para comprar vial. Um vial vai ser uns R$3,50, R$4. Porque eu comprei mesmo para fazer o meu negócio de aquecimento lá. E é isso aí. Com a tampa vai para uns R$5. Isso. Então tá. Então você tem que mandar 2, só de vial foi R$10. Pois é. E o cara vende a 35. Daí põe todos os outros custos que eu te falei aí para você ver se é plausível você vender. Aí você ainda pega laboratório que existe no mercado, o cara lava vial. E tem consultoria importante de gente que a gente gosta do nosso mercado, que compra análise do cara que lava o vial. Aí não sabe o que vai dar voto, porque tem barro no vial do cara. Entendeu? Então, assim, você vê como que a responsabilidade é dividida? Ela não é só de um e nem de outro. Então, comoditizou. Outro dia um cara me ligou, um cara que trabalhou comigo muitos anos numa empresa... na Odebrecht, né, que antigamente era a Lumina. Esse cara me ligou e falou: Michel, eu quero trabalhar com você, mas tem que entender que eu trabalho com posto de gasolina. Aqui é o seguinte, eu já não faço amostragem, né, depois eu contei para ele. A amostragem por ponto é R$110 e o BTEX e pH é 80. BTEX e pH 80. Eu falei para ele: velho,
Não dá nem para começar, mas... gente. Então, assim, e isso também é um exagero dele, porque a gente vê outros aí que os preços são maiores, não é assim também. Só que o que eu quero dizer com isso? O cara não pode, ele encontra o consultor, ter isso intrínseco na cabeça dele. Ah, que você pôs de gasolina assim. Não, cara, você tem o valor do seu trabalho, você não tá fazendo uma pizza de mussarela, que você vai pôr mussarela e pôr no... Não, cara, você vai ter que destrinchar o laudo, explicar pro cara. E o laboratório tem a parte dele também. Sim. Só que daí o cara já fala, não, é isso, entendeu? Então tá errado com esse pensamento do cara. O cara tem que querer pela qualidade, não é pelo preço. Isso aí né? É curioso mesmo, acontece bastante. Ô, Michel, você quer fazer eu quero fazer uma parceria com você, então você é um laboratório bom, eu quero uma qualidade alta, mas ó, eu vou te pagar aqui 50 centavos. Eu vou te contar um caso que aconteceu agora de manhã. Uma consultoria, liga pro Rafa, eu já vi o Rafa 30 minutos com a consultoria dando dica pros caras. Dando consultoria pro cara de vapor. Aí o cara manda um e-mail pra Karen, que trabalha com a gente. Ah, fulana, eu preciso desse preço aqui, ó, porque o concorrente X lá tá fazendo tanto. Eu preciso desse preço aqui. E aquele treinamento que o Rafa deu pra ela de graça lá, não será que não era a hora agora dela pôr a mão na cabeça e falar, porra, o que japonês me ajudou lá, eu vou pedir um desconto pra ele, mas, porra, quando eu preciso, o cara... Porque ele é assim, ele não fala não. É isso que é diferente. Eu sou comercial, ele é o técnico, ele é o coração, eu sou coração também, mas ele é mais que eu. Aí liga pro cara, 8 horas da noite, o cara atende, fica com ele 1 hora no telefone e tal, não sei o quê, e depois, não, daí compra o preço do concorrente lá. É complicado. Não, eu sei bem como é que é essa história. Mas assim, vamos ser justos também. Tem parceiro que é parceiro, cara. Tem parceiro que se ajuda, porque na hora que ele precisa de pizza, ele precisa, mas quando ele é o cara do dia a dia. E é isso que a gente busca. Sim. Então, assim, tem laboratório que tem os clientes VIP lá. E, assim, esses caras, eles têm um tratamento diferenciado dentro do laboratório. Tem. Por quê? Porque o laboratório pode contar com as amostras daquele cara. Então, você desce da sua sala, vai lá no laboratório, fala com a gerente técnica, dá um jeito, antecipa o laudo do cara, tal, tudo. Então, o que eu quero deixar, assim, também de dica para esses caras que reclamam de laboratório? Tenha um parceiro. Sim. Conheçam as pessoas, se aprofunde no relacionamento. No fundo, tudo é relacionamento. Reconheça, exato. Porque se ele quer a qualidade, é claro que tem um custo. O Rafael não caiu de paraquedas agora na história. Né, exatamente. Pô, não dá pra você querer que o Rafael faça o negócio, mas você querer pagar o preço do outro cara que a pessoa cotou, né? Não tem como. Não, é complicado. Mas tem gente que tem essa consciência e tem gente que não tem. E aí é o mercado, sim, é o dia a dia, né? Mas isso eu falo para os consultores que estiverem ouvindo a gente aí. Claro, se tiver que ter a amizade, a parceria com a gente agradece. Sim, claro. Mas pode ser com os concorrentes também. Se você tem um cara fidelizado ali, se você tem... O laboratório vai te olhar diferente. Vai fazer, puta, esse cara aí não é o cara que só na dor de barriga que ele vem. Às vezes não dá. Às vezes o laboratório também é fogo, porque às vezes o laboratório quer pôr a amostra para dentro, põe, e aí não consegue entregar e não tem o que você fazer. Mas, assim, se você tiver um relacionamento bom, ajuda, com certeza. Sim. Conta aí para nós, então, Michel, como é que é a diferença do mercado aqui brasileiro, nos Estados Unidos, ou no México, sei lá, onde você tem mais experiência? O México é bem diferente daqui. Pra você ter uma ideia, eu vou te falar, um cianeto aqui a gente vende a R$20. No México você vende um cianeto a $100. Uma análise físico-química eu te falei. Caramba. Por quê? Porque lá tem muita mineração, sim, então assim... O cianeto é um negócio. É o TO15 deles, Então, só que é um mercado muito pequeno ainda, muito burocrático, muito corrupto. Então, assim, para laboratório grande não é um mercado interessante. Só que se você ganha um contrato numa mineradora grande lá, por exemplo, você está no céu, porque eles trabalham com Canadá, Estados Unidos, então você consegue vender bem. Mas é um mercado que vai crescer bastante. Eu falaria que o México hoje está na situação do Brasil, assim, de laboratório, de consultoria, como a gente estava em 97, 98, mais ou menos aqui. Eles estão umas 2 décadas para trás de nós aí, né? Falando especificamente desses laboratórios que a gente teve a oportunidade de conhecer, né, que chegaram aqui e compraram, cara, é a água e o vinho. E isso tem explicação. Por exemplo, lá, esses laboratórios entregam um resultado em 5 dias. Digamos a Merrier na França, a LS na Austrália. A LS na Austrália, o prazo dela é 5 dias. E funciona tudo perfeito, é a coisa mais linda, cara. Mas assim, você tem algumas coisas lá que você não consegue ter aqui. Primeiro, a burocracia, né? Que nesses países é muito mais tranquila, muito menos custoso do que é no Brasil. Segundo, que você tem lá uma oferta de pessoas mais capacitadas do que você tem aqui e você consegue pagar mais para essas pessoas trabalharem lá.
E aí entra uma questão importantíssima que é a automação. Esses laboratórios lá fora, eles são muito automatizados, desde a recepção de amostra, robô, cara, esses laboratórios grandes, parte dessa tecnologia eles já trouxeram para cá já. Mas isso te dá um ganho de eficiência muito, muito, muito forte. Mas e o que acontece também? Você consegue ter mais equipamentos. Então, por que hoje o laboratório ele te entrega resultado em 15, 20 dias? Pelo tanto de equipamento que ele tem, é mais ou menos o que ele consegue produzir por mês, a sua amostra entra numa fila, então é o tempo dela chegar lá na hora de ser analisada e te entregar o resultado. Por isso que existe o rush time. O rush time você está pegando essa amostra na fila e pondo lá na frente, para isso você tem que pagar uma taxa. Lá como você consegue comprar equipamento mais barato, como você tem toda essa eficiência produtiva, muito mais eficiência na análise, ganho de prazos e, claro, qualidade também, porque a pessoa que está reportando o laudo, que está fazendo a quantificação do cromatograma, é diferente. Aí o cara, quando ele chega no Brasil, esses caras especificamente, quando eles chegaram e compraram o laboratório, a situação econômica do Brasil era uma totalmente diferente da que está aí hoje. Eles apostaram que ia melhorar. Sim. É aquilo que a gente sempre fala do investidor, que é difícil investir no Brasil. O laboratório é uma questão dessa. O cara vem, pagou um caminhão de dinheiro, achando que ia arrebentar, e aí ele não consegue. Bom, é aquilo que todo empresário sofre, né? Existe a troca de tecnologia, existe sim, ela é boa, ela existe, só que o que acontece? A tecnologia você consegue trocar. As pessoas têm que entender que $80 mil nos Estados Unidos é $80 mil, é como se aqui fosse R$80 mil, não tem o câmbio. Certo. Então o cara compra um GCMS lá por 80, que o cara paga 700. Certo. 700 mil reais com o GCMS. Isso aí. Entendeu? Então, para você comprar um GCMS, ele vai fazer 40, depende da metodologia de cada laboratório, tempo de corrida, mas 40 VOC por mês, por dia, cada equipamento. 40 vezes 100, estamos falando de R$4 mil, ele vai produzir. Quantos VOC tem que fazer para pagar um equipamento? Essa é a conta, né? Se o equipamento fosse mais barato, eu conseguiria ter mais. Se o preço da análise fosse maior, eu conseguiria ter mais. Então, o que acontece? O laboratório samba de acordo com a música. Sim. Então, muito difícil para o laboratório, esses internacionais, fazerem o que as matrizes fazem. E aí, Michel, vocês têm lá o laboratório, né, o Vapor Solution, faz as análises de vapor. Vocês Consulting. Consulting, que é nossa sócia. Parceiro, que é água sócia, e solo. Né, que faz água e solo. E vocês têm um laboratório móvel. Muita gente já deve ter perguntado para vocês, e vamos fazer a pergunta mais uma vez. Quando é que você vai acreditar o laboratório móvel? Se tudo der certo, até o final do ano, já está em processo. Legal. Já está em processo. A gente, semana passada, a gente correu as amostras que a gente tem que fazer, a gente chama de EP, né? São amostras, toda acreditação é assim, você tem que fazer um interlaboratorial. Então a gente fez as nossas análises do interlaboratorial agora. Certo. E a gente vai submeter isso. Hoje, o que acontece? A Vapor Solutions, ela faz a parte comercial, a parte financeira, e os nossos equipamentos estão na e-Consulting lá no Rio Grande do Sul. Certo. Por quê? Porque era mais rápido a gente acreditar. Sim. Então agora a gente está com um plano que vai começar pelo VFest, para ter acreditação para todos os parâmetros também dentro da Vapor Solutions, e aí ter uma acreditação própria, e provavelmente separar a empresa, né, tudo certinho. Aí depende muito de Inmetro, tal, tudo, da agenda. A pandemia prejudicou um pouco a agenda deles, mas a gente acredita que a gente vai ter o VFest acreditado até o final do ano. Só que uma questão importante, falando de VFest, que é o que a gente sempre fala para os clientes, nenhuma ferramenta é absoluta. A gente acha que, né, o VSorber é importante, o VFest é importante, a MIP é importante. Existe um monte de ferramentas. Eu acho que o mix dessas ferramentas te leva a uma melhor investigação e um melhor resultado no seu campo. Eu acho que isso que tem que ficar claro. O VFest, ele não é uma ferramenta para substituir a análise física do laboratório. A gente consegue fazer 20, dependendo do campo 25, fizemos até 30 análises num dia. Qual que é a diferença do VFest? Laboratório, o máximo, você pagando muito caro, ele vai te entregar o laudo em 24 horas. Sim. O VFest te entrega uma análise a cada 12 minutos. Pois é. Essa é a questão, de você ir direcionando a sua investigação e tal. A gente fez um campo muito legal agora, fazem uns 20 dias. O cliente contratou 2 diárias, ele fez o VSorber, daí ele colocou os poços, aí ele fez 2 diárias de VFest para gás, a gente coletou com Tether Airbag, e depois ele fez 2 diárias de solo para achar o hotspot. Foi muito bacana, entendeu? Mas veja que o cara fez. O cara teve uma linha, usou várias ferramentas para chegar num resultado. Então, o VFest é isso.
Porque daí, o que que você faz? A hora que você acha lá o seu hotspot, você coleta lá no seu VioVoc aquele solo, manda para o laboratório e tem a sua análise certificada. Só que em vez de você fazer 40 análises no laboratório físico, você vai fazer uma, Sim. duas, entendeu? Você fez 40 no VFest, é isso aí. Isso, é isso aí. Rápido, né? Sim. Então, assim, vamos um pouco, o cara ganhou na investigação dele aí, sei lá, 20 dias. Sim. Essa é por isso que foi VFest, o nome que a gente pôs. E achou, né? E o cara, no caso, aí ele Isso achou. é legal. Porque achou, foi muito bacana. De outra forma, provavelmente não teria achado. Foi muito bacana. Primeiro ele fez uma malha de V-sorber, aí ele achou ali os pontos de vapor que estava indicando, Sim. aí ele fez a análise de gás para dar mais uma afinada naquelas áreas específicas, e aí ele foi para o solo. Foi muito legal o trabalho. Nesse caso do bag, né, ele refinou com o bag. Ele podia ter refinado na seringa ou não dá o mesmo resultado? O que acontece? Quando a gente começou a fazer o VFest, o primeiro campo nosso foi com seringa. A gente usa no VFest uma seringa que chama Gastart. Essa seringa custa R$1.000. Não tem como eu ter 20 seringas dessa na mão dos caras que vai fazer a amostragem. Certo, entendeu? Certo. Aí a gente bolou, que nem a gente tem a BorolVec, a gente bolou o vaio evacuado. Certo. E ia bem, a gente evacuava o vaio, espetava lá no poço, puxava. Só que japonês, né? Você também é dessa raça aí, vocês são tudo igual. O cara não fica feliz. Não. O cara quer aumentar o custo, né? O cara quer ferrar com venda, porque o bag é caro. Aí o cara chegou pra mim e falou, não, ó, temos que fazer em bag, porque vai ser 1 litro. E, cara, tem que tirar o chapéu pro cara, porque daí os resultados, assim, a gente às vezes faz o VFest, depois faz o TO15, né? Em alguns campos, e assim, a gente já fez por teste também, e o resultado dá muito próximo. Então, como você aumenta a quantidade de amostra, a representatividade, o seu resultado é melhor. Sim. E outra, o Tether Bag já é uma análise, já é um método consagrado. Então, por isso que a gente faz. Só que é caro, porque um Tether Bag é R$100. Então, assim, aumentou o custo, né? Mas, em compensação, aumentou a qualidade também. A gente volta naquela questão que a gente estava falando lá. E com o Rafa não tem dessa, ele não tá nem aí pro custo. O negócio dele é a qualidade. Tá certo, é assim, então é assim. Você que sofra com o custo, entendeu? É assim. Basicamente, a decisão foi por essa, para aumentar o volume. E, claro, com certeza, você aumenta a confiabilidade do seu resultado. Né? Legal, mas aí o seu cliente da consultoria podia ter optado por falar assim, não, vou fazer o V-sorber e fim de papo. Mas ele falou assim, não, pagar R$100 em cada Tether Bag tá barato pro preço da investigação. O que aí eu quero defender também a consultoria. O que acontece muitas vezes na consultoria? Você tem mercado que paga isso e você tem mercado que não paga. Para um cara de uma incorporadora, esse prazo que ele vai ganhar na investigação é dinheiro. Então, para ele, não é despesa, é um puta de um investimento bom, porque ele vai ganhar dinheiro com o negócio. Sim. Agora, quando você pega uma indústria que está sofrendo com tudo que o país sofre e tal, não sei o que, é difícil o consultor conseguir colocar outras ferramentas, né? O V-sorber é diferente, porque o V-sorber a gente conseguiu baratear ele. O V-sorber hoje, o nosso V-sorber, ele tem metade do preço da concorrência que é feita fora. O amostrador passivo nosso hoje possibilitou que as empresas utilizavam ele porque a gente ficou bem mais acessível, né? Sim. Por isso que hoje o V-sorber ele é bem popularizado aí no meio. Mas qual é a média de custo do V-sorber assim? A gente tem uma tabela de preço que é se você comprar mais ou se você comprar menos, mas o nosso menor preço é R$600. Certo. Né? Só que hoje o preço dos concorrentes internacionais é 1.200, 1.300, muito por conta do dólar, né? E a gente parcela, a gente fatura, a gente tá aqui, é diferente, né? Tem que mandar a amostra para fora, por FedEx, pode dar pau. E até legal aí, da Era aí e tal, conseguiram vender um projeto em Portugal. A gente já fez V-sorber até em Portugal, agora, foi bem legal. Não, mas conta aí, vocês desenvolveram e possibilitou o mercado de usar o amostrador passivo que com R$1.200 não iriam usar amostradores passivos. Como é que foi? Dá tempo de contar a história? Dá, claro. Como é que foi, né? Eu conheci o Rafa trabalhava numa consultoria que era cliente minha. Ele era consultor lá. Sim. E aí esse cliente chegou para mim e falou assim, ó, você em que não tem canister, você se vira, dá um jeito de arrumar o canister. Falei, não vai dar, cara, isso aí vai trazer lá de fora, vai parar na alfândega, vai dar pau, os caras acham que é bomba isso aí, porque a gente já tinha ouvido falar, até o Paulo Negrão, você conversar com ele, uma vez ele contou uma história que ele teve que descer do avião por causa de canister e tal. Isso mesmo. E era isso, já tinha dado pau, a gente já tinha tentado uns anos atrás e deu pau, não passou. Aí nós começamos a fuçar, tal, achamos um laboratório em Simi Valley que fazia com a garrafa, que é a BorolVec. Aí eu falei, vamos fazer um teste.
Fiz a continha na FedEx lá, mandamos a Borovec para cá, deu certo. Deu certo, o Rafa foi o primeiro cara a usar a Borovec no Brasil, era um projeto dele, olha as coincidências. Aí beleza, aí eu comecei a trabalhar com essa consultoria, fazendo TO15 para eles, fomos mostrando a Borovec, no começo a CETESB ficou meio assim, porque ela não conhecia, sim. Mas hoje, assim, existe muito mais Borovec que canister no mercado, essa é a verdade, se não fosse a Borovec não tinha como atender o mercado de TO15 no Brasil, não seria possível. E aí, o que aconteceu? Ele foi conversar comigo, ele estava na KW, montou a divisão de amostragem lá, sim. E conversou comigo, pô, eu tô começando a empresa, eu sei que vocês não fazem amostragem e tal, tudo. Aí nasceu uma amizade ali, porque eu precisava da amostragem e tal, não sei o quê, né? E a gente foi conversando. Um dia ele chegou pra mim, na esquina lá tinha um negócio de esfirra lá, a gente foi ficando próximo assim. Ele falou assim pra mim, porra, tem um negócio de amostrador passivo aí, que isso aí vai ser futuro, cara. Eu falei assim, Aí ele falou, eu falei, sou japonês, mas você sabe fazer isso aí? Aí eu falei assim, saber eu não sei, mas vamos tentar, vamos fazer, vamos enfiar a cara e vamos tentar fazer. E você não conhecia assim, ele, né? Porque se você conhecesse, você fala, não, se ele falou é porque tá feito já. Na hora eu tinha... Aí eu falei, ele falou assim, não, vamos tentar. Eu falei, beleza, mas quanto precisa? Ele falou assim, X. Eu falei, você tá louco, filho? Nem se eu vender os 2 rins, eu consigo isso aí quando eu montar o laboratório. Aí que entrou a E-Consult na história. A E-Consult eu tinha conhecido eles numa feira em Bento Gonçalves, e o dono lá, que hoje é nosso sócio, que é o Edu, bateu o santo comigo. E não deu certo a gente trabalhar, tal, tudo, mas criamos uma amizade. Daí eu peguei um avião, fui com o plano de negócio lá. Chegou lá, liguei o computador, chamei o japonês, apresentamos o plano de negócio na casa do cara, num sábado. Aí o cara falou, não, vou pôr o dinheiro. Falei, então, beleza. Aí nós demos cabeçada pra cacete e tal, e testa a resina, e vai, resina não dá certo, e análise não dá certo, e vai, e volta, e compra resina, e vai. Daí nós tava com um produto chegando já. Aí eu fui almoçar com o Carlos Coutrin, da CGA, sim. Que é um parceiraço meu. Aí ele virou pra mim assim, vende esse troço seu aí, daqui 15 dias você precisa de 40. Eu falei, você tá louco, velho, não tá pronto. Aí ele falou, não, mas agora tá vendido. Aí eu liguei pro Rafa, falei assim, Rafa, o Coutrin vendeu, cara, 40 pontos aí. Trata de fabricar essa droga. Daí na sequência o Rory vendeu outro, daí a BTX começou a vender o Fernando também, daí deu certo, cara. Então os caras começaram a acreditar no negócio, foi ficando legal, e a LS sabia, né, porque a gente abriu o jogo, como era um produto que eles não tinham, a gente trabalhava lá, eu e ele na época. Começou aí, cara, daí é da fé de cada um, mas tem muita mão de Deus também, né, que eu sou devoto de Nossa Senhora, acredito muito. A gente pulou, falou assim, vamos ver o que dá, aí foi. Aí saiu a DD falava de amostrador passivo. Aí só tinha nós. Aí ajudou, a coisa começou aí, e aí a gente não parou, porque a nossa praia era o TO15. Então foi entrando, a gente comprou o segundo equipamento do V-Sorber, daí foi pro TO15, compramos o equipamento primeiro de TO15, o segundo TO15, e agora a gente comprou mais 2. Então agora nós vamos ficar com 4 equipamentos de TO15 e 2 de V-Sorber. Do México para baixo, nós somos o maior laboratório de vapor que vai existir, somos nós. Focado nisso, né? Sim. E assim, o nosso principal, que são nossos clientes que acreditam na gente, que investem na gente, e a gente tem um corpo técnico muito bom. O Rafa é diferenciado, né? Sim. Não é porque é meu sócio, meu amigo, não, mas ele é bom. E foi isso. Foi assim que começou. Uma sucessão de fatores, mas a gente enfiou a cara, né? A gente teve coragem, podia ter dado errado. Vem dando certo. É isso. E é difícil, cara, porque assim, o investimento que a gente foi atrás foi numa época do mercado do osso, né? Então, assim. Sim. E era um dinheiro que a gente não conseguiria pegar em banco, esse tipo de coisa. E outra, não é só isso, né? Você tem que ter o laboratório, você tem que ter a linha de gás, você tem que ter o equipamento, você tem que ter toda a infraestrutura de um laboratório, que a E-Consulting já tinha. Foi essa a história da Vapor Solutions. Mas hoje, assim, somando as duas unidades, que é a nossa unidade laboratorial tá no Rio Grande do Sul, e a nossa aqui, onde está o VFest, onde a gente tem o administrativo, o comercial, nós já somos aí 20 pessoas, então tem essa questão legal de ter gerado 20 empregos, né? É bem gostoso, cara. Eu tinha bastante medo de empreender assim, mas é difícil, não é fácil. Ano passado foi complicado, por causa da pandemia, a gente ficou com bastante medo, porque a empresa é nova, né? Sim. É gostoso, é legal. Isso que eu ia te perguntar, você saiu, sei lá, de analista, um técnico, analista, depois você foi vendedor, gerente disso, superintendente daquilo, tal, tava num cargo alto, ganhando como CLT e tal, e pula do barco para empreender, né? Como é que é a diferença de vida do executivo numa multinacional para o empreendedor?
Ó, hoje, quando eu olho para trás, assim, eu falo assim, puta, ainda bem que eu fiz isso, sabe? Eu sou muito mais feliz do que eu era antes. A diferença básica, eu acho que é muito das pessoas que você trabalha, né? Quando você, que nem os nossos sócios lá do Sul, eles deixam uma coisa na mão minha e do Rafa. A gente toca claro, a gente divide todas as questões com eles nos ajudam e tal. Mas eles, ó, estamos junto no que você escolher. Numa multinacional, não. Você tem por mais que você tenha um cargo alto, mas puta, tá longe do topo aí, né? E aí chega coisa para você que você não concorda. Essa questão de atendimento de cliente é uma delas. Eu tinha, mesmo sendo gerente, eu nunca deixei o lado vendedor para trás. Então, para mim, quando o dono da consultoria me ligava, é que o bicho tava pegando. Eu ia lá, daí eu tinha meu jeitinho, dava chocolate pro analista, levava a gerente do laboratório para almoçar e conseguia desenrolar. Mas isso não é profissional, não é assim que tem que ser, né? A empresa inteira tem que estar imbuída em ter o cliente. Empresa, independente de ser laboratório ou não. Mas o que acontece numa multinacional e numa empresa menor, que você já passou por tudo isso e você tem o conhecimento, e eu tento passar isso para as pessoas que trabalham conosco, não é o Michel, não é o Rafael que paga o salário. É o Cutrim, é o Rory, é a Arcades, é a RM, são esses caras. Se esse cara não estiver satisfeito, não adianta. No laboratório grande, na multinacional, o gerente do laboratório, o gerente da unidade, o gerente comercial, o vendedor, todos eles sabem isso. Só que não é todo mundo. A cultura é diferente. Sim. Então, para você é difícil, cara, você ter o negócio rodando, ainda mais com o crescimento. É uma coisa que é complicada, porque você tem que tomar cuidado para falar, porque às vezes você dá uma opinião, você tem uma ideia, isso não é executivo, isso não é... Os caras põem as palavras em inglês, é bonita pra cacete e tal, não sei o quê. E no seu íntimo, você fala assim, pô, mas isso não vai dar certo, entendeu? E aí, o que acontece? Quando você vai e você arrisca, você fica com medo, né? Você podia agora, porque... E daí vem a questão do lado bom. Na empresa multinacional, querendo ou não, dia 30 o teu tá ali. Sim, entendeu? Sim. Seu prêmio vai vir no final do ano, seu 13º, entendeu? É bonitinho, tudo, cara. É sossegado, entendeu? Deu pau, você chama o cara da TI lá. Você sempre tem um para empurrar o seu problema. Quando você tá começando, e nem hoje, né? A gente faz um monte de coisa, sim, né? Sim. Só que em contrapartida, que dá muito mais prazer. Quando você tá numa multinacional, numa empresa, você tem carinho. Cara, eu tenho uma gratidão pela Bioagri, pela Corp, pela LS, gigante. Tenho amigos lá. Cara, assim, eu não estaria onde eu estou hoje se não fossem principalmente essas duas empresas. Só que é diferente, cara. Quando você tem um negócio seu que você vê nascer, que você... o amor é outro. Michel, deixa eu fazer uma pergunta mais técnica aqui, antes da gente falar de mais coisas nossas aí. Quando chega uma amostra de solo no laboratório, inclusive no de vocês, né, ou na E-Consult, ou no próprio VFest, chega a amostra e ocorre uma subamostragem quando o cara manda, por exemplo, num VioVoc, porque quando ele manda no metanol, beleza, tá no metanol, tá tudo extraído lá, pega o metanol e começa a analisar a partir dali. Mas quando manda o solo mesmo, o que acontece no laboratório? Você vai pegar uma... No VFest é diferente. No VFest, a gente fornece uma seringuinha de plástico, então o cara faz a seleção de amostra com o PID, e a hora que ele acha, ele crava essa amostra que tem 5 ml. Certo. Então é basicamente a mesma massa que a gente usa. Então o que ele coletou do liner, eu coloco dentro do vial de 40, arredondo para 5 gramas, anoto a massa ali. Então assim, é cara crachar a amostra, já é uma vantagem também da questão do laboratório móvel. Colocamos a água, vai para agitação e depois a gente aquece e injeta. Por mais que seja o VioVoc, o laboratório ele vai usar as mesmas 5 gramas. Claro, daí um usa um pouco mais, mas ele vai selecionar a sua amostra lá. A grande diferença que eu vejo do VioVoc é que é o seguinte, ou por você mandar ele congelado, que você congela, né, e você retém o VOC, pela vedação que ele tem, você está segurando o VOC ali. Então, você tem uma perda, obviamente, menor do que numa amostragem clássica. Mas é isso, você pode ter de pegar, por isso que a amostra solo é complicada, né? Porque você pode ter de pegar e acertar na loteria ou não acertar. É isso aí. É isso. E no VFest vocês já fizeram com metanol? Não, porque é muito difícil você manusear isso, é complicado.
para entrar nas indústrias você teria que ter licença. Como é que funciona uma análise, né, para as pessoas? Assim, tem muitas que entendem, tem outras que não. Você tem a curva do equipamento, então você vai, eu quero analisar os etenos clorados. Então você faz uma curva lá, com os padrões com rastreabilidade, e você tem a curva. E você pega a sua amostra de solo, você coloca um pouco de água nela, coloca num sonicador, que é um ultrassom, deixa alguns minutos ali para ajudar isso a dissolver e a homogeneizar. E a hora que você coloca isso no nosso equipamento, ele começa a agitar e aquecer, agitar e aquecer, agitar e aquecer. Aí você desprende o gás, vai e você faz a corrida. Como é que você sabe se a corrida está sendo efetiva ou não? Justamente por conta da sua curva de calibração. No meio da análise, a gente pode fazer um spike, que eu falei no comecinho, lá que a gente começou a bater o papo. Você injeta um pouco de uma concentração de algum composto, certo. E óbvio, sei lá, mais ou menos 20, você injetou 5, deu mais ou menos 20 para baixo, para cima, daquele composto, está correto. Então, se na sua amostra deu aquilo, está correto. Então, você tem os controles de qualidade para você ter um resultado confiável. A grande vantagem do laboratório móvel é que é muito rápido. Então, o cara selecionou a amostra, você já pesou e já pôs. Então, você não tem tudo. Imagina antigamente, né? Os caras deixavam o liner fritando no sol, depois coletava a amostra, mandava para o laboratório. Imagina, né? Ainda existe isso. Pois né? Então, com essas técnicas novas, você minimiza essa perda de VOC que você pode ter. Ela continua acontecendo, mas você minimiza. Né? Mas ainda assim, a questão da seleção é complicada. Bom, Michel, agora tem um momento aqui importante onde você precisa fazer uma pergunta para mim. Legal. Deixa eu pensar aqui, me pegou de calça curta, hein, Marcão? Eu gostaria de saber em você, né? Pô, você é professor, você é uma pessoa que é referência no mercado. Obrigado. E aí, né, as pessoas... A gente conversa com muito consultor, então tem cara que acha que a abordagem do vapor é importantíssima, que ela é fantástica. Tem outros que acham que o solo é o fundamental, e eu já falei isso para trás aí, que eu acho que é muito importante você utilizar todas as ferramentas, todas as matrizes para você ter uma investigação adequada, né? Ninguém vende o santo grau. Sim. Queria saber do Marcão, que é mais voltado para a parte de sondagem, de solo, que é uma referência nessa área. O que você pensa da investigação de vapor? O que você enxerga, assim, que foi uma coisa importante para o mercado? O que você vê, assim, desse mercado hoje, falando das ferramentas aí para identificação de vapor e utilizar isso na investigação de áreas contaminadas? Legal. Eu não sou nenhum especialista, né? Pelo contrário, aí eu aprendi bastante com o próprio Rafael, né? Que me ensinou bastante com a crise e tal. O que eu penso da investigação? Você tem que achar a fonte e achar a maior massa. Né? Então, acho que é nisso que está uma eventual discórdia aí, né? Entre as correntes. A maior massa está no solo. E aí não tem perdão, está lá. Né? E agora, como é que você vai achar isso aí? Uma das formas de você achar é tentar ver se aquela massa está particionando para o vapor, e então se você encontra no vapor, aquela sua massa está perto de onde foi particionado. Claro, ele migra, tem uma série de coisinhas, alguns detalhezinhos que tem que ser levado em conta. Mas é isso aí, a maior massa está no solo. A sua função como investigação é achar essa maior massa. Então você tem que achar o que está no solo. Agora, por causa disso vão fechar o olho para o vapor? Claro que não, né? Porque é onde está o risco. Sim. Então, aquela massa, se ela está particionando a ponto de você achar na superfície um vapor que ela está emanando, né? Vamos chamar assim. Se ela está emanando a ponto de você achar a fonte, é claro que ela está emanando a ponto de gerar um possível risco. E aí, quando você está falando de risco, você tem que ser muito mais criterioso. E aí, o surgimento do TO15... né, mesmo do Flux Chamber? Isso, da Flux Chamber, dos testes de estanqueidade, tudo que você é muito mais criterioso para você efetivamente ter um valor, né, para ver se a pessoa está em risco ou não. No meio disso aí, nós temos a avaliação de risco à saúde humana, que foi sempre usada, mas a partir da água. Né, então as pessoas não achavam a massa no solo, mas achavam uma concentração na água. E diziam que a partição do vapor, dos voláteis, da água para o vapor dentro da casa das pessoas que era o problema. E aí você tinha uma avaliação de risco que é muito restritiva de um lado, mas por outro lado é muito permissiva porque você não encontrou maior massa e tal, então é um negócio muito indireto.
E aí, outra vantagem das técnicas novas de investigação de vapor foi isso aí. Você tem uma investigação direta. O vapor está chegando aqui e está chegando 45 microgramas por metro cúbico, né? Então, é muito importante para o mercado, é muito importante para a saúde humana você ter essa investigação de vapor. Bom, sim, essa questão do risco com certeza ela é mais relevante nessa parte toda. Eu acho, e agora vem um outro lado também, né? E até já falei com o Rafael sobre isso daí, que foi desenvolvido a questão da investigação de vapor, as pessoas compraram a ideia, estão contratando laboratórios como vocês, empresas de amostragem, estão fazendo investigação de vapor, não porque eles querem uma investigação melhor, mas porque é uma forma muito boa de não fazer uma remediação. E aí ficou tranquilo para a consultoria vender um gasto maior numa investigação de vapor, porque ela falou, olha, se não der, você não precisa fazer a remediação. E isso é um mundo excelente, né, para o cliente final, seja indústria, principalmente para o mercado imobiliário. Então, economicamente, foi vantajoso para o responsável legal fazer a investigação de vapor, e isso ajudou o mercado nessa vertente aí. Mas assim, pensando no lado do laboratório também, só pegando esse gancho, o laboratório enquanto negócio, tá? Não estou falando aqui tecnicamente que não é a minha praia, né? Aqui, como eu disse, a gente executa as análises. Para o laboratório, se a remediação existisse, seria ótimo, porque é mais análise, tanto de água, quanto de solo, quanto de vapor, vai medir o risco, né? Então o laboratório ele não é contra isso, não. Ele é a favor. Sim. Com certeza. Mas aí não é uma discussão que a gente participa muito, né? Que já entra numa alçada aí que são legisladores, uma outra galera, mas assim, a gente escuta, né? A gente escuta os dois lados e a gente escuta os que defendem que se não for assim, você não tem moradia suficiente porque não tem como você, o custo não é viável. Você também tem a questão que também totalmente é plausível, que você utilizar aquele recurso que existia, seja a água, enfim, né? É uma discussão complexa. Sim. Mas é isso, no nosso pequena conversa aqui, né, em relação a esse mundo, certamente, né, como negócio, fazer a remediação para todo mundo seria melhor, né? Para a consultoria, claro, para o laboratório. Claro, com certeza. Mas é tranquilo vender essa solução, porque é imediato. Vamos fazer essa investigação porque você vai economizar. E o cara vê na hora que ele vai economizar. Agora, ver uma investigação de solo, para você convencer o cliente final que o cara vai economizar, é difícil. Ele fala, não, você vai achar mais coisa. Então é mais difícil. Por isso que eu falo que hoje nós temos ferramentas que juntas elas podem até reduzir o custo. Sim, né? sim. Que você otimiza mais. Sim. Né? Porque tem aquela questão também, às vezes também vai do poder de você mostrar para o cliente que o problema está ali. Sim. Pode ser que uma hora ele volte, por uma lei, por uma canetada, enfim. Então, nessa questão também. Então, se você resolve o problema de forma mais assertiva, né? Se você acha e mata ele, tem casos e casos, né, Marcão? Sim, tem uma claro. coisa que é muito, né? Que daí é óbvio que... E também nessas investigações também, às vezes, eu vejo muito de coisas que a gente vai, justamente para o cara decidir se ele vai ou não vai, né? Sim. Porque quando o cara pega um angu de caroço e fala, não vamos comprar. Não vou nem comprar a área. Não vou nem me meter, é isso aí. Não, beleza, Michel. E agora, olhando agora, você falaria para o pequeno Michel seguir no técnico em química, que era dureza. Eu dei aula em escola técnica, era técnico em edificações, mas o espírito é o mesmo, era puxado. Uhum. Você falaria para ele, fica nesse técnico em química, falaria, não, vai para engenharia, termina a faculdade de engenharia ambiental, ou não, esse marketing é legal, e você daria a dica para ele, quando pintar uma oportunidade, você abre a sua empresa. Ou não, ou você fala, não, fica tranquilo. Eu acho que meu pai já não tá mais aqui comigo, mas primeiro eu tenho que agradecer ele que pegou no meu pé, porque com 14 anos, você tá saindo da 8ª série, você não sabe o que você vai fazer da vida, né? E química não é uma... Então, primeiro, assim, ele teve um papel fundamental nessa minha tomada de decisão. Eu falaria assim, mas a coisa que eu falaria pro pequeno Michel não era nem tão pequeno assim, é o Michel com uns 20 anos, assim, tal, tudo, que foi uma coisa difícil, foi quando eu fui trabalhar com vendas, por conta da discriminação. Você vai ser vendedor, porque para muitas pessoas o vendedor é aquele cara que não deu certo para nada. O cara não...
sonho da mãe é que ele fosse médico, da avó que ele fosse engenheiro, e ele virou vendedor. E essa foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Eu nasci para ser vendedor. Eu amo vender. Legal. Que nem eu falei no começo, o bichinho que me picou. E a minha mãe, até complicado que hoje ela fala assim, não tem que me pedir desculpa, porque ela foi uma pessoa que ela achava que eu não tinha aqui pelo caminho da venda, sabe? E a venda me trouxe até aqui. Em todas as empresas que eu passei, quando você vê, as pessoas que chegam nos mais altos cargos das empresas, sim, a grande maioria delas veio da área comercial. Sim. Então, claro, muitas diferentes, se formam e vão crescendo, enfim. Mas eu falaria pro pequeno Michel, esse negócio de vender aí é legal. Abraça que isso aí vai te levar longe. Quando você foi fazer o plano de negócio, você, Rafael, ainda bem que você estava junto, porque eu estou me vendo, eu mesmo, tentando fazer o mesmo, com alguma ideia, não, eu vou fazer, eu ia me lascar. Como o Rafael sozinho certamente ia se lascar. E ainda bem que você estava junto. Como é que foi essa construção junto com ele desse plano? Na própria faculdade você tem essa matéria, você aprende. Quando você trabalha aqui nas empresas que eu trabalhei, todo ano eu tinha que fazer um plano para os caras de expansão. Eu participei de expansão de laboratórios para outros estados, né, de novos negócios. Eu tive uma experiência muito legal quando eu estava na Corp Lab antes da LS, que não deu certo porque a LS comprou, mas estava dando, que foi um dos diretores lá, o Sérgio Turquia. Até vou mandar depois o link para ele escutar, que ele acha legal. Ele falou assim, Michel, vamos franquear o troço. Nós não temos dinheiro para comprar laboratório, vamos fazer franquia. Aí eu fui atrás, dei uma estudada, tal, não sei o quê. Cara, a gente conseguiu franquear 3 laboratórios, você acredita? Só que daí, E aí eu conheci muito dono de laboratório, muito laboratóriozinho. E aí, quando a LS comprou, ela já é diferente, né? Ela tem dinheiro para comprar laboratório, então ela não precisava das franquias. Mas foi muito legal. Então, eu fui tendo essa experiência. E o que me ajudou muito também nesses lugares... Eu não sei a fundo pegar um GCMS e fazer uma análise cromatográfica, mas eu sei o princípio do ICP-MS, de um GCMS, de um GCFIG, de um ECD, enfim... Eu conheço de equipamento um pouco, eu já fui gerente da Anasol, então eu sei o fluxo de um laboratório, tudo isso ajuda. E, claro, que eu tenho a parte comercial. E o Rafa deu muito certo. O Rafa, ele foi empreendedor antes de mim, né? Sim. Ele saiu da consultoria, enfiou a cara para montar uma divisão de amostragem na Cadáver, que deu muito certo. Sim. Quantas empresas aí fizeram o mesmo caminho que ele? A grande questão, eu acho que é essa, que eu e ele, a gente dá tão certo. Tô nem falando da empresa, tô falando de parceria, eu e ele. Porque eu conheço um pouquinho tecnicamente e ele tem uma veia comercial. Isso é importante, você não pode ter só um pouquinho de uma coisa, você tem que ter um pouco Entendi. De tudo. Então, quando a gente sentou, na verdade, foi muito fácil, porque a gente já sabia mais ou menos o preço de equipamento, aí eu não sabia especificamente de alguns custos, ele sabia, e eu sabia de mercado, conhecia do mercado, conhecia de custo. Na verdade, nós fizemos, acho que em meia hora o plano de negócio. Que legal, que legal. E também não teve muito, não. Foram 8 slides. É que daí nós soubemos vender o troço bem, deu certo. Parabéns, viu? Essa foi muito, muito boa, muito legal. É bem legal. E o dia que você for lá na Vapor Solutions, lá você está devendo para nós de lado. Nós temos lá uma estante lá que nós temos protótipo dos primeiros amostrador. Legal. Nós temos lá um pouquinho da nossa história lá da construção da empresa. É bem legal. Que legal. Assim. Não, porque ele queria fazer amostrador de aço inox, de teflon. Eu falei, meu, você tá louco, filho? E outro dia até uma história engraçada, nem sei se você vai pôr isso aí, mas eu vou te contar. Eu fui no aniversário da filha dele, ano retrasado, antes da pandemia. E eles são em 5 irmãos. Um amigo dele me deu uma carona até a unidade, que tem um quartinho lá na unidade que eu durmo lá. Aí eu falando, pô, o Rafa é inteligente e tal, não sei o que. O Rafa é inteligente? Na casa dele é o pior, o irmão dele é muito melhor que ele. Imagina só... Se ele é o burro, nossa senhora, se os outros irmãos vai dar tempo. Foi legal. Até hoje eu dou risada com essa história. Eu falei, você tá louco, o Rafa é o pior deles. Os irmãos é muito melhor que ele, eu rachei, né? Então, beleza, Michel. Então a gente vai chegar ao final e agora alguma coisa que eu esqueci de perguntar, ou a sua mensagem final, fica à vontade, agora o podcast é seu. Bom, primeiro agradecer mais uma vez, né? Eu acho muito legal, desde que você lançou, o Rafa é um dos primeiros, eu escutei o dele, né? Foi bem legal. Eu acho muito interessante da forma que essa construção, essa parceria da ESAS com o Senac vem moldando a nossa área, profissionalizando o mercado, transformando isso num nicho, mas um nicho legal, bacana, né? E o podcast, no caso, ele funciona como uma ferramenta para que as pessoas que estão inseridas conheçam histórias, conheçam
coisas novas e vejam o tanto que elas estão inseridas, né? Tipo, o que a gente conversou aqui hoje, laboratório, não é o laudo que está chegando lá, né? Tem um monte de coisa para trás. Então eu acho muito legal, eu acho que é bem profissional o seu podcast. Eu gosto muito da abertura, já te falei, já que eu acho legal. E tô muito honrado, porque eu não me lembro de ter ido outra pessoa de laboratório até hoje. Não veio, não. Então, tô muito feliz, cara. Foi um bate-papo legal. Eu não tenho muito papo na língua, então falei de concorrente, mas eu sou amigo deles tudo também, então. E não falei mal de ninguém. Não, com certeza, pelo contrário. Falei da classe, né, do que a gente sofre, enfim. Mas, pô, eu tô muito feliz. Foi uma tarde gostosa aí com você. Legal, Michel. Obrigado, então. Beleza, Marcão? Valeu. Essas foram as palavras de Michel Tognoli. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa. Para mim foi muito instrutiva. Eu, que não conheço muito o funcionamento dos laboratórios, gostei muito. Imagino que tenha sido legal para vocês também. Mais uma vez, obrigado a todos por me ouvirem. Obrigado, Michel, pela excelente conversa. A nossa comunidade aprendeu muito com você. Retomando rapidamente alguns assuntos desenvolvidos muito bem pelo Michel aqui nesse episódio, vocês devem ter percebido a paixão dele pelo mundo das vendas e o mundo dos negócios, e o quanto ele é competente nisso. Isso mostra que, ao contrário do que o senso comum apregoa no nosso mercado, há espaço para todos os tipos de profissionais com as mais diferentes habilidades dentro do mercado de GAC. Ele é uma prova disso. A paixão por vendas, uma habilidade que é deixada de lado assim nas nossas conversas, o levou a ser sócio de uma das empresas mais respeitadas no nosso meio. Essa paixão dele também o levou a entender e compartilhar conosco hoje alguns números interessantes. Os laboratórios giram por ano algo em torno de 150 milhões de reais, o que leva a estimativa do tamanho do mercado de GAC atualmente para um valor entre 450 e 600 milhões de reais por ano. Imagino que nos casos de remediações grandiosas, sei lá, termal, escavações muito grandes, esse bolo deva crescer, então talvez mais do que 600 milhões de reais por ano. É realmente um mercado economicamente muito importante. Talvez por causa disso ocorra ao mesmo tempo um rápido desenvolvimento técnico e tecnológico e, por outro lado, uma falta de esmero, uma falta de estudos mais artesanais, e as coisas, por conta do volume de dinheiro que transita, né, as coisas sejam mais na base da linha de produção, para dar conta desse montante aí. Enfim, é isso. Agradeço novamente ao Michel e agradeço demais aos apoiadores do canal, que possibilitam as minhas pesquisas semanais aqui e também na newsletter. Nós, da ECD Training, junto com vocês, continuaremos lutando por um mundo melhor e mais justo para todos e também para as futuras gerações. Sigam a gente no YouTube, Telegram, Facebook, Instagram, assinem a nossa newsletter e fiquem conectados. Somos atualmente em 276 assinantes na newsletter, 277 membros do canal do Telegram, 652 inscritos no YouTube, olha aí que legal, 524 seguidores no Instagram e 33 colaboradores no Apoia-se. Repetindo, se você quiser e se você puder, por favor, contribua economicamente com a gente no site apoia.se/ecdambiental. A todos vocês, muito obrigado e até a semana que vem.